Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Conexão Beto Andrade, aqui na internet, no Facebook e no YouTube. Você pode acessar, compartilhar, comentar. A partir de agora, iremos trazer a historiadora Nádia Gomes. Ela vai conversar conosco hoje falando sobre o Reiki, essa terapia, dessa terapia complementar. Nádia Patrícia, meu boa tarde, seja bem-vinda ao Conexão Beto Andrade. Querido, boa tarde a todos que estão conosco aqui nessa tarde maravilhosa. Eu quero falar da minha gratidão pelo convite, dizer que assim eu estou muito emocionada e estou até certo ponto nervosa, porque o grande jornalista Beto Andrade já entrevistou figuras incríveis e assim de renome no cenário nacional e local, e para mim é uma honra estar aqui contigo nessa tarde para a gente falar um pouquinho sobre o rei, socializar algumas informações importantes nesse momento em que as pessoas estão buscando alternativas, né, para melhorar a sua saúde física e mental. Então eu creio que, no mínimo, nossa tarde, nosso bate-papo vai ser de uma utilidade muito importante. Ao menos vamos trazer na tarde de hoje uma reflexão e uma opção, né, nesse processo de busca pela cura física e emocional. Muito bem, Nádia. O Reiki é uma terapia alternativa que é de imposição das mãos, né? Sim, É uma cura que são várias as doutrinas e várias formas de cura, ela vem através das mãos. Como é que você pode explicar essa energia que envolve a partir das mãos e que cura, transforma a vida do outro? sim, vamos falar um pouquinho do reiki, né, da origem, do significado. Na história da humanidade, até onde se tem registro, nós temos a prática de várias culturas da cura através da imposição das mãos. Como nós somos, Brasil é um país predominantemente cristão, a gente tem referências muito fortes de práticas cristãs que trabalham a imposição de mãos. E é uma questão, Beto, até instintiva do ser humano. Quando alguém se machuca, a primeira atitude que a gente tem é colocar a mão. Quando uma criança cai, a primeira coisa que a gente quer é pegar. Quando a gente encontra alguém que está sob um processo de fragilidade emocional, a primeira coisa que a gente quer é tocar e abraçar. Então, assim, na história da humanidade, através de registros oficiais ou não, ou através da prática empírica do nosso dia a dia, há registros vários da utilização das mãos no processo de cura. O reiki, ele é uma energia vital universal que é canalizado pelo mestre ou pelo praticante do reiki e que através de suas mãos, essa energia que passa pelos seus chakras, que passa pelo seu corpo, passando pelas mãos para chegar até o objeto de cura. Então, a prática do reiki, o reiki, a energia reiki, ela é uma energia abundante existente no universo que, a partir da iniciação, a partir do momento que o reikiano ele é iniciado, ele reconecta com o universo no sentido de receber, de ser o receptáculo, de ser o grande transmissor dessa energia para efetivar a cura. Podendo isso acontecer com terceiros, né, com outra pessoa, eu, enquanto canal de reiki, eu posso trabalhar a cura de outra pessoa, animais, dinamizar e fazer limpezas de ambientes, objetos, como também eu posso me auto-aplicar. Muitas pessoas que fazem a iniciação reiki, o curso, na verdade, não necessariamente precisam trabalhar como terapeutas, mas podem usar como processo de autocura, que também é muito interessante. Que também é muito interessante. A pessoa aplicando em si, né? Isso, Ela aplicando em isso. si. E tem alguma posição correta que deve ser aplicada no corpo em si e no outro? Tem sim, porque o reiki, a prática do reiki, Beto, parte do princípio da compreensão oriental do ser humano como ser integral. Ou seja, antes da gente falar necessariamente da prática, né, antes da gente ir para a prática da imposição das mãos,
a gente precisa compreender a forma como o praticante de Reiki enxerga o outro. Então, a gente compreende a partir do estudo, para ser iniciado, você passa por uma espécie de formação, eu vou usar esse termo mais técnico para facilitar a compreensão. Então, você passa por um processo de estudo e de compreensão do ser humano de uma forma geral. Então, assim, a gente compreende o ser humano com seus vários níveis de existência. E a existência física, o corpo físico, é o instrumento material que a gente utiliza para vivenciar a encarnação aqui no planeta Terra. E além do corpo físico, nós temos o corpo energético, vários outros corpos que vão ficando cada vez mais sutis. Então, o Reiki, enquanto energia de cura, ela trabalha esses vários níveis, principalmente os níveis energéticos, que envolvem o nível mental, espiritual, entre outros níveis energéticos. O desdobramento disso é um pouco técnico, a gente vai fazer um resumo para melhor compreensão. Então, a partir do momento que eu me concentro, o Reiki, quando a gente recebe a iniciação, nós recebemos na mão alguns símbolos. O mestre Reiki, quando ele vai nos iniciar, é uma espécie de chave que a gente recebe para que haja essa conexão ou essa reconexão. São símbolos, literalmente, que são inseridos nas nossas mãos para que essa capacidade de transmissão ela seja potencializada. Então, uma sessão de Reiki, ela vai iniciar de uma maneira geral, cada um, claro, adapta melhor a sua compreensão, mas basicamente há uma pessoa que vai estar deitada confortavelmente e o reikiano vai utilizar as mãos em pontos específicos do corpo. Esses pontos são mais conhecidos de uma maneira popular como chakras, né? Acho que a maioria das pessoas que já entendem melhor, já tiveram algum tipo de contato com as terapias complementares ou com a compreensão mais completa do ser humano, já viram esse conceito de chakra. E também varia de acordo com as várias culturas que a gente tem no planeta. Estou falando em chakra porque o Reiki, esse modelo, esse formato de prática de cura através da imposição de mãos, foi formatado por um monge chamado Mikao Usui, no Japão. Então, ele vai ter características de compreensão do ser humano baseadas na cultura japonesa. Milenar, por sinal. Eu gostaria de ressaltar que é uma cultura milenar, porque isso traz uma credibilidade com relação à sua efetividade. Não é uma técnica que foi criada há pouco tempo. E a energia Reiki não é utilizada há tão pouco tempo e sem um grau necessário de observação de seus resultados. Então, essa compreensão japonesa trouxe um conjunto de técnicas baseadas na cultura japonesa. Inclusive, também a compreensão humana. Inclusive, o seu fundador, né, o seu criador, Mikao, em 1922, né? Há algumas literaturas que falam que em 1922 foi quando ele cria, né, essa técnica. Então, como você disse, é algo assim que vem, essa observação dele, né, dentro dessa observação dele que nominou dessa forma como sendo o Reiki. Mas a energia é algo, eu acho que antes da criação humana, a energia ela já existia, né? Então, acreditar nessa energia de cura, né, com a imposição da mão, é acreditar também em uma fé em alguém superior que nós não vemos. Também, mas assim, ultimamente, Beto, existe um movimento planetário de se desmistificar alguns processos de cura que estão muito vinculados à questão religiosa. Então, falando basicamente do Reiki, o Reiki não está vinculado a um movimento de fé, mas um movimento de transmissão física de energia. Eu não queria nem trazer a questão da fé religiosa, né? Mas a fé em algo que seja uma criação do universo, um poder do universo, um poder criador do universo. Sim, sim. E essa energia que já existe em quantidade abundante e infinita,
ela é canalizada através desse processo. Então, o que foi que Mikao Usui fez? A origem do Reiki, nesse formato, essa origem é relacionada com Mikao, que era um monge, e há várias histórias controversas de que ele foi um professor de uma universidade americana, ou que ele foi apenas um monge budista, mas o que a gente quer registrar é que, através da observação, ele observou que alguns monges daquela região, naquele momento, ao tocar feridos, ao fazer curas nas ruas, onde os feridos ficavam, faziam toques específicos e aquelas pessoas ficavam curadas. Então ele fez um retiro numa montanha, que era comum dos monges e é comum até hoje, e a partir daquele retiro ele recebeu, através da intuição, através de uma inspiração, os símbolos que potencializariam a utilização dessa energia através da imposição de mãos. Então, o que acontece? A gente faz a imposição de mãos, que é a canalização dessa energia. Aí você pode me perguntar, já associando a pergunta que você fez, está vinculada a alguma crença minha? Não necessariamente. O que pode acontecer é a não efetividade por uma resistência psicológica ou emocional. Porque a gente tem alguns bloqueios, né, que facilitam ou atrapalham os processos de tratamento. E a gente observa isso muito claramente com os medicamentos de efeito placebo. Quando a gente, ou quando o médico oferece o placebo e aquele paciente se cura, é que ele diminuiu a resistência emocional e psicológica para que a cura chegasse através de outros processos. Então, assim, o Reiki trabalha de maneira física, talvez não espontânea, mas com a permissão psicológica, intuitiva e espiritual dessa pessoa que recebe essa energia para a cura. E a cura é efetiva, porque quando ela trabalha os vários níveis, isso somatiza no corpo. Então, quando eu trabalho o meu energético, meu psicológico e o meu emocional, consequentemente, o meu corpo físico vai sentir esse equilíbrio. Porque o nosso corpo físico necessariamente precisa de um equilíbrio nesses outros corpos mais sutis que a gente traz com a gente, nessa experiência humana. Você falou que a imposição das mãos, ela Sim. há ela não é toque, né? Há uma distância, um distanciamento, que nessa imposição das mãos há a energia Reiki sendo ali transmitida, sendo passada ali naquele momento. Agora, você falou dos chakras. E então, em cada chakra, ele vai resolver algo diferente, ele vai curar algo diferente a partir de cada chakra, ou todos os chakras ele tem que ser ali aplicado a energia Reiki? Boa pergunta, Beto. Essa imposição de mãos, ela pode acontecer com toque, com a permissão da pessoa que está recebendo, ou a um pouquinho de distância, né? Fazer a imposição de mãos com uma distância razoável, que fique sobreposta naquela área específica. A cultura japonesa diz, e outras culturas ayurvédicas, indianas, que trabalham o ser humano como ser integral e entende que somos compostos de vários pontos de energia que mantêm o nosso corpo vibrando e funcionando, entende que o corpo humano ele é composto por milhares de chakras. A gente costuma observar muito na mídia, na internet e nos nossos estudos mais superficiais, que há 5 chakras básicos, que são os mais conhecidos, né? Que é o do topo da cabeça, o que fica na testa, na boca, na garganta, no coração, na barriga e no início da coluna, que são os chakras fundamentais para uma compreensão mínima. E cada chakra tem uma função no nosso corpo. Então, eles são simbolizados quando eles são retratados fisicamente através de desenhos, eles são retratados. Se círculos estão com baixo movimento, eles não conseguem enviar energia para o corpo, para alimentar o outro, e assim vai. Existe uma figura de linguagem muito bacana que ilustra bem. É como se fossem pequenas poças d'água alimentadas por uma cachoeira, que se uma estiver bloqueada, a outra não recebe água. Então tem uma cachoeira lá em cima, que manda água para vários poços que se sobrepõem, e se um deles estiver bloqueado, estiver com algum problema, os demais não recebem essa energia. Então, à medida que a gente aplica a energia Reiki,
esses chakras são desobstruídos, equilibrados e voltam à sua função original, trazendo para o corpo bem-estar relacionado àquele chakra e àquele movimento. Então, vamos dar um exemplo. O chakra laríngeo, que tem a ver com eu sou, o que eu expresso, como eu falo, como eu realizo as coisas que eu acredito. As doenças relacionadas à garganta, em sua maioria, têm a ver com o bloqueio no falar, com pessoas que têm problemas de se expressar, por opressão ou por um processo de formação de infância que bloqueou essa possibilidade, ou por alguns medos trazidos de traumas diversos. Então, quando eu trabalho através do Reiki, o chakra laríngeo, eu estou fazendo uma cura emocional nos corpos sutis para que a minha garganta seja liberada. Então, tem várias doenças relacionadas à garganta que podem ser tratadas. Tireoide, as amígdalas, a fala. Então, todas as doenças estão relacionadas a um desses chakras. E quando ele volta ao seu funcionamento normal, necessariamente a cura física acontece. Agora, um exemplo muito básico do que pode acontecer. Estou com a dor de cabeça muito forte. Então, geralmente são 5 minutos em cada chakra de imposição de mãos para fazer uma sessão completa. Mas se alguém chega na sala e diz assim, Nádia, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, então eu vou concentrar a minha imposição, a quantidade maior de energias na cabeça, de energia na cabeça. Porém, essa dor de cabeça pode ter origem gástrica. E aí? Pode ter origem na vista, né? Eu estou com problema de vista, aí geralmente dá uma dor de cabeça, você fica tomando remédio para dor de cabeça e o problema é a vista. Então, a energia Reiki tem essa condição de identificar a origem do problema. Então, eu posso estar com dor de cabeça, fazer a imposição de mãos na cabeça, mas a energia Reiki tem condições de identificar a origem do problema e ir tratar. E, consequentemente, trazer o alívio da dor de cabeça. Isso é fantástico, porque quando a gente trabalha polaridade de energia, o Reiki não tem polaridade. E é por isso que não tem efeito colateral, né? Nada tem algum efeito colateral. Eu posso fazer Reiki 24 horas por dia, faça que é maravilhoso. Não tem efeito colateral. Porque o Reiki é uma energia inteligente, que identifica a origem do problema e trata. Agora, quando você disse a energia Reiki, ela 5 minutos aí em uma determinada É uma média, região, é uma média. né? Que não tem um tempo, né? É ali o Não tem tempo que a energia ali pede para que essa energia seja trocada ali, né? Mas no Isso. geral, uma sessão, ela dura em quanto tempo, em média? Beto, é uma ótima pergunta também, porque varia demais. Eu já fiz sessões de 40 minutos e foi maravilhoso, já fiz sessão de 1 hora e meia que quase que a gente não consegue encerrar. E assim, depende muito da necessidade, depende muito do quanto esses chakras estão obstruídos. O que não quer dizer que você vai resolver alguns problemas apenas com uma sessão, porque é humanamente muito difícil, né? Você está ali. Até porque, Beto, existe outro nível de ação do Reiki, que é o nível emocional, que é muito interessante. Algumas doenças são causadas por traumas, por atitudes, por crenças limitantes que estão no nosso inconsciente. E aí o Reiki também tem essa condição de trazer para a consciência essa dificuldade. E quando o Reiki traz para a consciência, isso pode somatizar numa dor, numa questão física, ou trazer uma reflexão emocional e mental forte. E é outra condição que o Reiki tem, de também trazer à tona à medida que vai sendo curado. Então, assim, o Reiki tem é uma energia inteligente que nos auxilia, inclusive, nisso. Então, não há um período determinado, um tempo determinado. Às vezes você passa 2 minutos em um chakra, 5 minutos em outro. Depende da intuição também de quem está aplicando. Muitas vezes a pessoa que quer receber o Reiki fala uma coisa, isso é muito comum, né? A gente quer falar, e o problema não é nada daquilo. E você tem que estar apto para entender qual é o real problema que está aqui atrás do monte de sintoma que ela disse. Eu estou com dor de cabeça, eu não durmo, eu não como, eu estou com... Enfim. Aí quando você vai investigar, tem lá atrás um problema de ansiedade ou de autoestima.
E aí a importância de a gente fazer uma boa leitura de quem chega para uma sessão de reiki, porque a gente pode direcionar melhor a energia. Agora, antes da aplicação, né? Há uma anamnese, né? Há uma entrevista, há uma conversa, há um diálogo para saber o porquê a pessoa está querendo receber e aí, inclusive, abrir um campo energético para essa cura existir. Sim, a pessoa geralmente chega no consultório, é recebido, necessariamente, ou se possível, climatizado. A gente trabalha a aromaterapia para deixar a mente mais tranquila. E a pergunta básica é: o que você quer tratar? Né? E quando a pessoa começa a falar, ela pode começar a falar de uma necessidade de trabalhar uma dor nas costas. Em que parte das suas costas? Na parte superior, na parte do meio, na parte da base. E a partir dessas perguntas, você orienta a identificação da real necessidade daquela pessoa. Estou com muita dor nas costas na parte superior. É um peso de responsabilidade, é um peso, né? Alguma coisa está pesando muito. Então, essa conversa de 20 minutos ela é fundamental, Beto. Mas existem pessoas que não querem falar. Elas querem receber a energia. Não, nada, eu vim aqui para receber uma energia. Então vamos embora transmitir a energia. E naturalmente o benefício chega, porque como eu falei, o reiki é uma energia inteligente que identifica a real necessidade. E intuitivamente a gente sente. É comum, Beto, não é padrão, não é padrão, mas é comum a gente sentir em alguns chakras que estão com um problema maior de obstrução ou com a necessidade maior de receber energia, as mãos esquentam mais. Isso não quer dizer que todos os aplicadores de reiki eles ficam com as mãos quentes. Mas eu, por exemplo, quando eu estou fazendo a aplicação, o chakra que eu chego, que ele está com mais problemas, a mão esquenta mais. Então eu ali permaneço mais um pouquinho. E assim por diante. Essa conversa inicial é tão importante como uma conversa pós-aplicação. E a gente recebe relatos maravilhosos de pessoas que são conscientes, de pessoas que dormem, de pessoas, enfim. E esse pós-aplicação é importantíssimo. Porque, como eu falei, pode ser uma questão apenas física, mas pode ser uma questão trazida por um problema emocional, um vínculo espiritual, e a pessoa expõe de maneira muito leve e continua as aplicações em outra sessão. Agora, veja, a gente falou aí de sessão, né, da cura do indivíduo, né, do indivíduo. Sim. Em algumas outras práticas, inclusive, pode ser curado, por exemplo, na constelação, né, você que é, inclusive, estudante, né, consteladora em formação, na constelação, por exemplo, a gente pode constelar o trabalho, né, pode constelar a família, né? Eu posso, no caso do reiki, eu posso receber essa cura para algo que não seja eu e minha saúde? Sim, sim. A gente utiliza reiki de maneira assim multidisciplinar. E a gente na formação do reiki a gente se surpreende com o efeito. Então assim, animais podem receber reiki, plantas podem receber reiki, ambientes podem receber. Existe um símbolo básico que é o shokurei, que é bem bonito o shokurei. E a gente utiliza o shokurei, por exemplo, para limpeza de ambientes, para energização de alimentos, para purificação de água. E outra coisa que ficou subentendido na sua pergunta, a gente também pode enviar reiki para a coletividade. Por exemplo, eu posso fazer um processo de meditação e aplicar na minha mão um símbolo que me dá condições de enviar reiki para a coletividade, seja ela uma família, uma nação, um estado, enfim, um planeta Terra. Os reikianos têm essa prática de semanalmente ou na frequência que eles puderem enviar reiki para o planeta. É uma energia que compreende e cura tudo que está presente no planeta. Isso é fantástico. Algo assim, quando as pessoas se envolvem, né, para uma coletividade, né, e sem pensar no retorno, né, porque eu estou falando no retorno porque a cada trabalho que se tem, se pensa na compensação, né, desse trabalho, né, de ter um retorno financeiro, de ter um retorno de um bem. E quando se pensa, né, nesse retorno
dar aquilo que se tem, aquilo que conseguiu compreender, gerar um outro bem coletivo é algo grandioso, né? Algo que transforma a sociedade e o meio que eu mesmo estou vivendo. É um instrumento incrível de transformação. E parte do princípio de que se eu sou um com o todo, se eu faço parte do todo, o todo estando bem, eu estou muito bem. É outro nível de transformação que o Reiki traz para a nossa vida. É entender que somos seres individuais, mas vivendo uma experiência coletiva. Então, quando eu faço o Reiki para o planeta, eu entendo que o planeta estando melhor, eu também estou melhor. Por conta das várias leis que a gente conhece que compreendem o universo. Mas, Beto, a experiência com o Reiki é uma coisa tão transformadora. Eu lembro quando eu fiz a minha iniciação, é inesquecível. Eu gostaria de, nesse momento, honrar e agradecer minha mestra Juliana, lá do Espaço Coração de Luz, por ter me guiado nessa experiência tão linda. Eu lembro que olha, eu estou toda arrepiada, ai que coisa linda. Que a minha primeira experiência com Reiki foi o primeiro módulo, né? São 3 níveis, 1, 2, 3 e mestrado. Minha experiência foi o Reiki 1, que é a iniciação que trata do corpo físico. Eu fui zerada para fazer minha formação, assim, não, eu achei legal, eu vou fazer esse curso de Reiki, para saber como é esse negócio. E aí fizemos a iniciação, aí ao final do segundo dia ela disse, olha minha gente, vamos para casa agora, todos agora iniciados no nível 1, vamos passar 21 dias sem carne, sem relações sexuais, sem álcool, evitando alguns lugares barulhentos e tal, vamos fazer uma espécie de reclusão, né? Gente, meu corpo se transformou de uma maneira absurda. O meu metabolismo acelerou de um jeito que eu perdi 5 quilos. Eu não estou dizendo que Reiki é bom para emagrecer, não, viu? Eu estou dizendo que na minha experiência, e uma das finalidades e das potencialidades do Reiki é acelerar o metabolismo. Então, quando eu fui iniciada, que fui tratar do meu nível físico, eu perdi 5 quilos. E o meu metabolismo acelerou e foi uma experiência linda. Então, assim, ter uma experiência com Reiki é tanto ter uma experiência de transcendência, né, que vai lá para o nível mental, espiritual e energético, como também ter uma experiência de transformação física maravilhosa. Agora, essa alteração no corpo, ela é possível dar uma alteração, a pessoa precisar ir mais ao banheiro, ter mais sede, isso há quando há aplicação do Reiki? Na aplicação é mais suave, mas depende da predisposição de cada um. Né? Por exemplo, quando o chakra no plexo solar, que está relacionado ao estômago, ao fígado, essa parte central da barriga, ele está obstruído, geralmente se sentem muitas cólicas, muitas dores, prisão de ventre, a digestão fica péssima. Quando você começa a aplicar o Reiki e começa a equilibrar as funções dos órgãos relacionados a esse chakra, necessariamente vai ter um aumento do trabalho desses órgãos, né? Da produção. Então, você pode ter, sim, pode ter uma vontade constante de ir ao banheiro, que é uma espécie de limpeza, de expurgo mesmo, e aí os seus órgãos vão voltando ao funcionamento normal. O chakra cardio plena, então o organismo inteiro sente. Se eu tenho um coração que bate desacelerado, de repente ele volta a bater normal, todo o organismo sente, né? Porque às vezes vão fazer seu funcionamento com mais efetividade, vai ter mais sangue na circulação, eu vou respirar melhor. Então, a alteração física, ela é vista a olhos nus, assim. Porém, é tudo com muito equilíbrio. Não acontece uma sobrecarga de energia. Acontece tudo gradativamente à medida que a gente vai aplicando. Nádia, você, como todos nós em qualquer prática, tivemos o primeiro contato, né? Você falou agora do seu contato, enquanto aluna, enquanto estando se formando, né, tendo um contato mais aprofundado. Mas a sua primeiro contato de receber o Reiki, como foi isso? Você ouviu falar? Como foi esse contato, esse primeiro contato em receber o Reiki e dentro de uma transformação que ela é grandiosa, né? Porque há uma expectativa, né, ali de receber essa energia, de receber esse momento tão valoroso. Como foi para você essa primeira chegada, né? Eu nunca sabia, nunca ouvi falar de Reiki. Reiki, Beto. Porque eu sempre tive, de maneira inconsciente, o discurso da mulher moderna,
né? Que diz, eu não quero ser mãe porque eu tenho o direito de não querer. Eu estou aqui no planeta de férias e eu quero estudar, viajar, essa experiência não me pertence. E com o trabalho de autoconhecimento, eu entendi que na minha experiência, eu não estou falando que isso é padrão e que essa outra experiência não existe, estou falando da minha experiência, eu entendi que questões inconscientes me impediam de vislumbrar com mais profundidade e com beleza a questão da maternidade. E quando foi incrível, porque foi na formação do mestrado. Eu passei por uma sessão coletiva onde eu estava na maca e todos os colegas que estavam em formação, que eram 6 pessoas na sala, aplicaram reiki em mim simultaneamente. E cada um colocou a mão num lugar. E eu lembro que Alex, um beijo Alex, meu querido companheiro de jornada, ele trabalhou o meu plexo solar, que é o lugar da materialização, né? É onde o bebê cresce, é na barriga. E, Beto, a experiência da maca, se eu puder contar aqui, foi impressionante, porque eu vivi uma experiência física de um parto, sem estar grávida. Conte que eu quero saber e todo mundo também. A cura foi tão profunda, isso me emociona profundamente, que eu vivenciei um parto naquele momento. Eu sentia a água correndo nas minhas pernas, eu sentia a sala cheia d'água, eu sentia cheiro de parto. E Alex chorava e com as mãos impostas, ele sentia o que estava acontecendo e ele dizia, Nádia, você está passando por um parto. E assim, esse parto energético trouxe ao meu consciente a certeza de que todos os bloqueios que eu tinha dentro da minha cabeça, do meu inconsciente, meu emocional e do meu mental, que tinham vindo de uma construção de infância e de adolescência, naquele momento estavam sendo curados. Então, quando eu saí, é um testemunho fantástico. Quando eu saí da maca, que eu levantei, eu chorei muito durante a sessão. Minha mestra também deu uma mensagem muito linda. Quando eu levantei, é como se tivesse feito um download, uma linguagem mais moderna, né? Foi feito um download do que seria esse bloqueio, de que traumas eram esses. E eu podia olhar para eles e dizer, eu agradeço a vocês terem vindo até aqui comigo, mas a partir de agora, eu entrego vocês, eu me curo e me permito ser mãe. Então, assim, pouco tempo depois, Arthurzinho chegou, essa maravilha. E eu pude compreender a plenitude do meu corpo, emocional, físico, enfim, a experiência maravilhosa. Mas que veio a partir de uma cura através do reiki. Eu vivi isso. É grandioso, né? É uma grande experiência aí, trazida e assim vivenciada. Por isso que dentre tantas outras práticas, né, que se tem no mundo, fala-se muito para que aquele que venha fazer uso daquela prática enquanto profissional, ele se trabalhe anteriormente, né? Ele conheça em si a utilização dela, né? E assim acontece com os psicólogos, né? Que aí é obrigado, né? Ele ter a prática de terapia, né? Para poder ele ser um terapeuta. Então, é muito bonito ver essa sua experiência, porque ela traz realmente que funciona, né? Eu vou lhe dizer aqui, lhe confessar, eu também sou reikiano e meu professor falava que o reiki, Roberto Pagano, meu mestre, que o reiki, ele inclusive há a energia e realização de pessoas que houve a cura do câncer, né? Algumas pessoas, houve a cura do câncer para algumas pessoas, né? Se é a cura do câncer milagrosa, não é, né? Mas houve pessoas que houve a cura através da energia reiki e foi constatado cientificamente, né? Então, assim, o reiki, né? Essa prática, né, complementar de terapia, ela faz com que as pessoas observem ela mesma, né? Todas as práticas. Como eu disse, né? É uma chave para uma grande porta do autoconhecimento. Total. E Beto, nessa jornada estamos todos juntos, né? Lado a lado, compreendendo no nosso tempo a nossa experiência.
Então, eu gosto muito de falar sobre esses relatos do meu corpo, da minha vida, da minha vivência, porque não foi ninguém que me contou, eu vivenciei. E não tenho medo nenhum de falar nem de compartilhar, porque eu sei da efetividade do processo. Agora, uma coisa muito importante de falar é que cada um está num nível de compreensão diferente. Existem pessoas, por exemplo, na cura, no tratamento do câncer, que fazem todo o tratamento, são curados e o câncer volta, e faz todo o tratamento. Então, assim, o despertar mental, espiritual e energético é fundamental para que esse processo de cura aconteça. Então, algumas pessoas, por exemplo, que estão com problema sério na coluna ou de dor de cabeça, ou que vão se submeter a sessões de Reiki para cura, podem não se curar. Mas não que a energia não seja efetiva, mas porque a aceitação e o despertar com relação ao seu próprio corpo ainda não aconteceu a contento. Então, a energia por si só, ela tem limitações. Ela tem limitações. A gente precisa compreender como funciona e aceitar. A gente tem algumas figuras de linguagem falando sobre livre-arbítrio, e uma coisa que eu costumo dizer muito é que o universo, o nome que for, o universo, Deus, os anjos, os espíritos, ninguém mete o pé na porta de ninguém para realizar nada. É voluntário, é do querer, é do se permitir. Então, existem uma série de questionamentos, inclusive na alopatia, quando se fala de curas e de indução por placebo e de processos de câncer que são tratados com a mesma droga que o outro e não se curam. E a diferença está justamente nessa compreensão do nosso corpo energético, espiritual e sutil, mental. Então, pode acontecer do reiki não ser efetivo? Pode acontecer. Mas não que a energia não funcionou. Mas o meu trato com a energia, a minha compreensão e a minha consciência de corpo não permitiu que a cura acontecesse. Porque pode ser uma limitação emocional ou psicológica, né? Um bloqueio. E isso precisa ser tratado de uma maneira geral. Olha só, e a gente já está terminando aqui o nosso tempo. Mas é muito prazeroso, Nádia, estar com você, poder conversar com você, poder trazer, né, essa gama de informações, né, que você trouxe aqui para os nossos internautas, os nossos seguidores. Eu fico feliz, né? Você que está aí agora na cidade de Tamandaré, né? Litoral sul de Pernambuco, né? A gente fica muito feliz de a tecnologia ela possibilitou esse distanciamento ser mais perto, né? Ser mais próximo, né? E que eu possa conseguir trazer tantas outras coisas da Zona da Mata, como da Paraíba, do nosso grande Pernambuco, do nosso grande Brasil, né? Tantas coisas belas que as pessoas têm feito, vêm fazendo. E eu fico muito feliz de ter trazido você, trazendo essas informações que vêm, com certeza, mudar a vida de algumas pessoas, pelo menos delas despertarem para uma outra atitude, né? Uma outra fórmula de se autoconhecer, porque a partir da energia Reiki, a gente pode haver muitas transformações e muitas coisas. Mas é preciso cada um de nós dar o primeiro passo, né? E seguir adiante naquilo que vem sentindo na hora, né? Não é obrigado a gente ter ali um caminho, traçar uma reta, porque essa reta a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora, né? A gente não sabe. Então, mas a gente seguindo no caminho, né, naquilo que está sentindo agora, é possível haver uma transformação em si e ao nosso redor de um tempo que a gente consiga vivê-lo, né, viver com essa transformação. Então eu sou muito grato a você por ter trazido, né, o meu abraço grandioso a toda a sua família, né, ao Lino e ao Arthur, né, o jovem Arthur que está aí, já está com quanto tempo ele? 9 meses. 9 meses. Tá um rapaz. Está um rapaz, né? E logo trazer aí você com essa esse novo conhecimento, né, da constelação familiar, que é algo também grandioso, Aquelas pessoas que ainda não conhecem, que estão tendo a oportunidade de ouvir
por esse canal aqui, pelo Conexão Beto Andrade, sobre a constelação. Iremos trazer aqui, né, vamos tentar inclusive trazer a sua formadora, né, a Ana, né, Ana Fontes, não é isso? Maravilhosa, é uma referência. É uma referência aqui no nosso Nordeste do Brasil. Então, de trazer a constelação familiar, inclusive, tem uma outra juíza, né, que adotou essa prática para resolver problemas jurídicos, né? Então, ela foi uma das primeiras aqui no Brasil e está aqui na nossa cidade, né? Está aqui na nossa região metropolitana. E tem tantas coisas que estão acontecendo, né, com a energia, né, a partir de uma energia, a partir do pulsar humano, a partir da nossa força de vontade do bem para o próximo e para a humanidade, né? Então, é fantástico trazer essas novas possibilidades. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, eu estou honradíssima. Eu queria, em nome de toda a sociedade pernambucana e do Brasil, na verdade, que nos escuta e escuta seu programa, agradecer a possibilidade de falar sobre temas tão relevantes há tanto tempo, que vai desde política a questões ambientais e a questões de terapia. Então, Beto, parabéns pelo seu trabalho. Toda a sociedade pernambucana e quem tem acesso ao seu programa agradece a oportunidade de ouvir todo esse debate e essas informações que podem chegar às localidades mais remotas. Eu quero fazer um convite a todos que estão nesse movimento de transformação e de autoconhecimento, que independente da terapia Reiki, da energia Reiki, nós podemos ter nosso momento de transcendência e de contato com o sagrado e com a gente mesmo, através do contato com a natureza. Então, procurem a natureza, façam o caminho de volta, no comer, no andar, no conviver, para que a gente possa se conectar à Mãe Terra, que tanto tem sofrido, né, ultimamente, vários embates, mas que a gente possa se equilibrar, porque nós estamos num caos de transformação tão grande que a gente precisa se manter lúcido. E quanto mais lúcido a gente se manter, de melhor forma a gente constrói esse processo de transformação. Então, Beto, muito obrigada. Você e sua família serão sempre, para sempre, bem-vindos em nossa casa. E a Mata Sul está conhecendo uma série de transformações muito positivas, do ponto de vista de práticas complementares de terapia, de novas formas de empreendedorismo. E a gente faz parte desse movimento com muita responsabilidade e carinho. Então, gratidão pelo convite, pelas tuas ordens, e que chegue para um número maior de pessoas possível essa possibilidade de transformação de autoconhecimento, de transformação da sociedade que a gente vive e, consequentemente, de transformação do planeta, porque somos um com o planeta. Se todos estivermos melhores, nós estaremos melhores. Obrigada, querido. Eu vou deixar aqui nos nossos créditos no YouTube, né, alguns contatos seus, mas eu gostaria de deixar aqui, inclusive, né, para aqueles que estão nos assistindo agora, né, como encontrar você, o seu Instagram, o telefone, e-mail, aquilo que você quiser colocar disponível aí para as pessoas. Deixar todos os meus contatos, me aproveitar aqui da sua rede de relacionamentos, lá no Instagram, @Nádia Girassol Terapia e Nádia Girassol, são meus dois perfis lá do Instagram. Nádia Gomes no Facebook é um perfil que eu uso mais para questões profissionais relacionadas à servidora pública, mas também está lá um contato direto. E o meu telefone é o 081 97905 9607. A gente faz atendimento à distância, a gente faz palestras, vários tipos de intervenção, de acordo com a necessidade de cada grupo ou de cada pessoa. Então, entre em contato, lá no perfil a gente posta muita coisa legal e vamos formar uma rede para levar a maior quantidade possível de pessoas essas informações e esses benefícios. Então, muito obrigada. Nádia, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a cada um de vocês, amigos ouvintes, que estiveram conectados conosco aqui no Conexão Beto Andrade, esse nosso canal de interação, de conversa, de diálogo com as pessoas que fazem. Você que faz, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, conexãobetoandrade@gmail.com, as nossas redes, todas as nossas redes, Conexão Beto Andrade. Então você entra no meu WhatsApp, ou melhor, no WhatsApp não, no meu Instagram, né, e entre em contato com a gente, converse, dê lá a sua proposta de pauta para entrevista e vamos conversando, vamos levar
mais histórias, mais ideias para as pessoas e ampliar aquilo que fazemos. Um forte abraço, Deus abençoe, até a próxima edição, se Deus assim permitir. Fique com Deus.